Voltando para encerrar o seu estudo de improbidade administrativa, mais uma vez eu faço coro para que você monte efetivamente essa tabela, escreva efetivamente essa tabela. Eu tenho certeza que durante uma prova, se você puder, você rabisca rapidinho essas informações e automaticamente você lembra de tudo que está presente aqui. Fora isso, você já fez a leitura da Lei 8429, o que reforça muito a sua compreensão. Pessoal, e olha que legal. Muitas pessoas me perguntam, mas e essas penalidades, e essas sanções, ó, vou voltar aqui, essas 7 penalidades ou sanções, como elas podem ser aplicadas? De todo jeito. Pode ser aplicada de forma isolada, pode ser aplicada de forma cumulativa. Note que isso é um exemplo de ato discricionário. É a administração pública, quer dizer, é o Poder Judiciário que vai analisar qual é a forma adequada de se punir aquele ato de improbidade administrativa. Então a lei autoriza que se utilize uma, 2, 3, ou seja, de forma isolada ou de forma cumulativa. Para comprovar isso, trouxe o artigo 12, que diz assim: independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade administrativa sujeito às cominações que podem ser aplicadas de forma isolada ou de forma cumulativa, de acordo com a gravidade do fato. Então, te dá um leque de opções e aí você vai ver o que atende ao caso concreto ou não. Mas no começo da leitura do artigo 12, dá o tom da gravidade que é cometer um ato de improbidade administrativa. Como assim, Rafael? Eu estou dizendo para vocês que existem 4 caminhos, no mínimo 4 caminhos, porque existe uma hipótese que eu não vou comentar hoje, a gente fica para um próximo encontro, que pode ser que tenha um novo caminho, mas quais são os 4 caminhos que podem normalmente derivar de um ato cometido por um agente público? Veja comigo. A pessoa pode ter que responder na esfera civil, pagar, por exemplo, uma indenização ou ser alvo daquela ação de regresso prevista na responsabilidade civil, tudo bem? Então, ele pode ser alvo no espectro civil. Esse ato que ele cometeu pode ter repercussão criminal, pode ser crime, ele pode sair dali preso por isso. Ó. Então, primeiro caminho do direito civil, segundo caminho no direito penal. Como ele também pode sofrer uma repercussão administrativa. Como assim? Pode ser alvo de um PAD, de um processo administrativo disciplinar. Terceiro caminho. Se ele é alvo desse PAD, ó, já teve a repercussão na esfera civil, na esfera penal e na esfera administrativa. E a quarta forma de responder, o quarto caminho, é responder por improbidade administrativa. Então, note que um único ato pode gerar efeito em 4 áreas diferentes. E aí, muita gente até fica assim, Rafael, mas eu não entendi. Improbidade administrativa não é uma repercussão administrativa, é uma ação judicial. É lá no Poder Judiciário que você vai analisar essa situação e de forma autônoma, não se confundindo com a fórmula de responsabilidade administrativa. Então, leia aqui comigo. Sanções aplicadas independentemente das sanções da esfera civil, penal ou administrativa. Então você tem a improbidade administrativa, você tem do direito penal, você tem do direito civil e você tem do direito administrativo em si. Então são possíveis, diante de um mesmo ato, 4 caminhos diferentes. Eu já volto e trato dessa situação. Então, olha só, na hora que você fala, por exemplo, de uma hipótese, um exemplo de dispensa indevida de licitação. Por que eu estou colocando essa? Porque você estudou bastante licitação, você estudou bastante contrato administrativo. Imagine uma vez que a administração pública contrate alguém diretamente fazendo uma dispensa de licitação indevida. Com certeza, uma dispensa de licitação indevida é um prejuízo ao
erário, um prejuízo ao erário, por quê? Você não permitiu que ocorresse aquele certame licitatório, aquela disputa para ver quem vai apresentar a proposta mais vantajosa para a administração pública. Então, se você dispensa de forma indevida a licitação, você causou um prejuízo ao erário. Só que aí nós temos um julgado forte do STJ, que é uma parte doutrinária que você não pode deixar de esquecer. Vai ser uma hipótese onde tem uma dispensa indevida de licitação, mas quem fez isso não vai sofrer com improbidade administrativa. Pode sofrer repercussão na área, na esfera administrativa, penal, civil, porque são áreas autônomas, mas improbidade administrativa, o STJ diz que não é. E qual é essa hipótese? É a hipótese do seguinte: quando nessa contratação direta, em virtude de uma dispensa indevida, não houver favorecidos e os preços ali praticados foram os preços de mercado. Então, para o STJ, isso não configura como improbidade administrativa. Porque, olha a lógica. Normalmente, quando se quer dar o golpe no procedimento licitatório, é para você arrumar um dinheiro por fora, contratar por valores maiores, favorecer alguém, desviar alguma forma de dinheiro. E se isso não ocorreu, a finalidade errada de se fazer isso não ocorreu, foi por um erro mesmo, desatenção da pessoa que trabalha na licitação, você não pode configurar isso como improbidade administrativa. Julgado forte do STJ, julgado que já caiu na prova da OAB, por isso eu separo esse julgado e deixo aqui para vocês. Então vamos voltar aqui. É muito comum quando um agente público é acusado de improbidade administrativa, ele alegar assim: olha, as contas do órgão onde eu trabalho, do setor onde eu trabalho, foram aprovadas. Tanto pelo órgão que faz o controle, um controle interno, quanto pelo Tribunal de Contas. E se eu tiver minhas contas aprovadas, em tese eu não cometi improbidade administrativa. Essa é uma tese de defesa que já foi espancada, afastada pelo STJ, que diz assim: a aplicação de sanção ou penalidade da improbidade administrativa não depende da aprovação ou rejeição das contas. Isso serve para o órgão fiscalizador próprio ou pela fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas. Então, quem decide sobre a improbidade administrativa é o juiz que estará julgando a improbidade. Não adianta falar assim: não tem improbidade porque o TCU já julgou. Não tem improbidade porque o órgão de controle já analisou. Não dá. E uma coisa muito interessante, que cai de vez em quando sobre improbidade administrativa, é falar sobre a declaração de bens e valores. Note o seguinte: a pessoa, quando trabalha efetiva na administração pública, normalmente não pode exercer outra função, tem que se afastar da direção de empresa. São raras as possibilidades onde ele pode acumular atividade. A docência é uma dessas atividades que pode ser feita, etc, etc, etc. Mas qual que é a ideia da lei de improbidade administrativa? Se eu quero moralizar o uso da coisa pública, nada melhor do que acompanhar o desenvolvimento patrimonial da pessoa que ingressa na administração pública. Então pense comigo, sempre que a pessoa toma posse ou entra em exercício, olha ali lendo o caput do artigo 13, o agente público fica condicionado à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem seu patrimônio privado, a fim de ser arquivado no serviço de pessoal competente. Então, peraí, olha que legal. Isso eu gostaria que você anotasse comigo. É condição para a posse ou exercício a apresentação dessa declaração. Bacana. E essa declaração tem que ser atualizada todo ano, quando se deixa o serviço, ou todo ano, e vai ser analisada quando se deixa o serviço público. É uma ideia mesmo de acompanhamento da evolução patrimonial. E aqui uma questão prática: tem muitos servidores que é autorizado a entregar o seu imposto de renda no lugar. Em vez de você ter que ficar fazendo essa declaração todo ano, você libera seu imposto de renda todo ano para o local onde você trabalha e assim já está cumprido esse requisito. Bom, se você apresentar uma declaração falsa ou se recusar a apresentar isso, você pode receber uma sanção chamada de demissão a bem do serviço
público, porque a lei de improbidade administrativa desconfia das pessoas. Então ela vai dizer o seguinte: se essa pessoa mentiu sobre o seu patrimônio, é porque ela ocultou algo da administração pública. Se essa pessoa não quer mostrar o seu patrimônio, é porque ela está escondendo algo da administração pública. E trabalhar com o público, você trabalha exercendo uma função em nome da coletividade. Logo, não faz sentido escamotear ou impedir o acesso a essa informação. E a questão 4 foi o que eu disse para vocês, que é uma questão prática, que isso pode ser substituído pelo imposto de renda. Pessoal, só para lembrar, depois fica aqui o artigo 14 para a leitura de vocês. Nós estamos falando de uma representação e da ação judicial. São etapas diferentes na lei de improbidade administrativa. Você tem a representação e você tem a ação judicial, a consequência de uma representação falsa e assim por diante. E detalhes processuais estão todos previstos na lei 8429. Então a minha sugestão, basta fazer uma leitura atenta do artigo 14 e seguintes. E para terminar, eu gostaria só de comentar, só de fazer uma leitura, porque isso cai demais em prova sobre a prescrição e a improbidade administrativa. Mas aqui é fácil, porque é apenas o texto da lei. Então vamos lá. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nessa lei podem ser propostas. 1. Até 5 anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou função de confiança. Aqui eu estou tentando abarcar o pessoal da política. Por isso que os agentes políticos respondem por improbidade administrativa. Inciso 2. Dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para as faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. Então note, isso é legal. Você vê que o prazo prescricional varia. Se a pessoa tem um cargo temporário, né, que é um mandato, que tem um prazo para ele, ou um cargo em comissão, ou uma função de confiança, ou se a pessoa exerce um cargo efetivo, que não é temporário. E, por fim, até 5 anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único. E voltando e fazendo uma relação com o artigo 13. Rafael, mas por que você falou desse artigo se ele é só o texto legal? Uma, para você ler, e outra, para que fique claro uma coisa. A improbidade administrativa pode prescrever, mas o dever de reparar o dano, este não prescreve. E é uma exceção tão grande no direito que acaba que isso sempre aparece na sua prova. Pessoal, nada substitui a leitura da Lei 8429. Então faça essa análise, dá para você fechar um tema gigantesco, que é a improbidade administrativa, fazendo a leitura somente do 37, parágrafo 4º, mais a Lei 8429. Se você conseguir fazer isso, você não tem ideia do seu desempenho, por exemplo, na prova da OAB, como aumenta. E outra coisa, não tem concurso público sem falar de improbidade administrativa. Então me despeço de vocês, espero que tenham entendido tudo sobre improbidade administrativa, mas caso tenha alguma dúvida, estou à disposição para ajudá-los. Então, vamos com tudo. E até mais, e boa sorte nos seus estudos.